Talvez se você fosse mais direta, sabe? Mais objetiva, seria melhor pra você aqui no trabalho. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas, todes e todos bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode apoiar a produção de conteúdo desse canal lá no apoia-se/Jana Viscardi. Muito obrigada a você que vem apoiando a minha produção de conteúdo. E também você pode participar do clube de membros aqui mesmo no YouTube, só clicando aqui embaixo. E claro, você pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que porventura não conhecem o que eu faço por aqui. Veja só, essa coisa de que você tem que ser mais objetiva, mais direta, falar mais ou menos concisa, em muitos momentos tem a ver com a diferenciação do que seria uma linguagem, digamos assim, mais feminina ou mais masculina e o que é que deveria ser priorizado em ambientes de trabalho. Essa conversa, ela é importante dentro da linguística e ela é importante dentro de uma linguística que seria a tal da linguística feminista. E é claro que quando eu falo de linguística feminista, eu não tenho como te dizer que existe uma teoria só dentro da linguística feminista. Se essa linguística feminista está relacionada a estudos das ciências sociais, da antropologia, por exemplo, não há como pensar que a teoria da linguística feminista seria uma única teoria. Então, na verdade, o que a gente tem são uma série de teorias utilizadas para tentar explicar as relações entre linguagem, gênero e poder, apenas para dar um exemplo. E aí, é claro que quando a gente fala disso, a gente inevitavelmente está falando de sexo e gênero. E quando a gente está falando de sexo e gênero, a gente tem que pensar como é que, de maneira geral, digamos assim, as teorias estão implicando essas duas coisas, né? E aí, tem um estudo de Mathieu, que é uma pesquisadora francesa, que vai justamente trazer o que seriam três formas possíveis, digamos assim, de se pensar as relações entre sexo e gênero. Uma delas seria essa forma que a gente vai chamar de homóloga entre sexo e gênero, que gênero seria a expressão social, digamos assim, do que seria o sexo biológico. Uma outra maneira de pensar essa questão seria através da analogia entre sexo e gênero. Nesse caso, a identidade de gênero ela deveria ser pensada ou seria pensada a partir de uma experiência coletiva daquilo que é ser homem ou ser mulher na sociedade e as implicações disso, evidente, né? Ou seja, a maneira como a gente assumiria determinados papéis de gênero, digamos assim, para participar de uma sociedade que tem diferentes expectativas para esses diferentes gêneros, né? Essa seria uma outra forma de entender. Uma outra maneira de discutir essa questão é pensar que sexo e gênero são heterogêneos, ou seja, o gênero ele não é símbolo do sexo. Cameron vai explicar essa relação da seguinte maneira: nós não deveríamos assumir que o mundo é naturalmente dividido entre os dois grupos, homens e mulheres, mas deveríamos ver essa divisão como algo produzido historicamente com o objetivo de assegurar a dominação de um grupo sobre o outro. Então, nesse paradigma, o gênero constrói o sexo e não o contrário. Então, observe que a gente tem três perspectivas, digamos assim, que inevitavelmente vão atravessar o que são as teorias linguísticas da relação, então, entre língua e gênero. Esse é um ponto importante porque por mais que esses três paradigmas não apareçam declaradamente nos diferentes estudos, eles fazem parte do que é pensar gênero dentro da discussão de linguagem que é feita nos estudos linguistas e feministas, né? Cameron, ela vai dizer pra gente que talvez uma das perguntas que poderia ser feita, ou que seria feita à base dessa linguística feminista seria: há uma língua das mulheres? Ou o que seria essa língua das mulheres? E é claro que ela faz essa pergunta trazendo aqui uma relação com Simone de Beauvoir, que vai perguntar, afinal, há as mulheres, né? E aí, a partir disso, Cameron vai desdobrar o que são as diferentes teorias
que são trazidas dentro da linguística feminista. Uma delas surge com Robin Lakoff, que em 1975 lança um livro que se chama Language and Woman's Place. Lakoff, ao lançar esse livro, a gente pode aqui fazer uma série de críticas, porque ela vai tentar generalizar as experiências das mulheres a partir das experiências de mulheres classe média, brancas, de um dado ambiente, de uma dada cultura. Mas o que ela procura fazer é mostrar esses papéis de gênero e a relação deles com uma certa dominância. Mas para além da teoria da tal da dominância, a gente teria a teoria da diferença. Uma figura muito importante dentro dessa perspectiva de uma teoria da diferença é a Deborah Tannen. É uma linguista muito conhecida, inclusive é uma linguista mainstream mesmo, que sai do ambiente exclusivamente acadêmico e acaba produzindo um desses manuais, digamos assim, para pensar a diferença justamente entre as produções linguísticas entre homens e mulheres. E aí o que a Tannen vai sugerir em alguns dos seus estudos é que essa diferença entre homens e mulheres tem a ver com os valores entre eles, distintos entre eles, em que os homens, os valores atrelados aos homens seriam aí o status e no caso das mulheres, a conexão e a aproximação. Tannen é uma linguista, como eu disse, bem conhecida e que recebe justamente uma série de críticas de outros trabalhos dentro da linguística e da linguística feminista, justamente por operar dentro dessa lógica das diferenças entre homens e mulheres. Para além dessas teorias, que também são trazidas lá no estudo de Valada e Pinto de 2021, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, Cameron ela vai trazer uma outra possibilidade de discussão dentro dos estudos linguísticos feministas sobre as relações entre língua e gênero. E essa possibilidade de análise ou teórica vem de Susan Gall, que vai falar sobre um elemento ideológico e simbólico no entendimento das relações entre língua e gênero. O foco de Gall aqui nesse caso seriam as construções sociais entre língua, gênero e poder, que nos fariam então um pouco como formatar a maneira como a gente vê, inclusive, o que seriam esses padrões femininos ou masculinos na língua, dentre tantas outras coisas. Essas construções sociais, elas também seriam importantes para como a gente pensa o que são essas práticas cotidianas, né, digamos, femininas também e masculinas. E veja que o que eu estou fazendo aqui é trazer um resumo mesmo do que são um pouco essas perspectivas para pensar gênero, mas em termos práticos, digamos assim, o que você tem em termos de estudos é uma variedade, uma gama enorme de possibilidades, tanto dentro da sociolinguística, como da análise do discurso, da análise crítica do discurso e até mesmo na análise da conversa. Você tem, por exemplo, estudos que estão interessados em olhar os aspectos da justiça em caso de violência contra a mulher e como é que um tribunal trata a questão da violência contra a mulher e o quanto a língua tem um papel importante para revitimizar ou culpabilizar a vítima ou simplificar a situação de violência ou ressignificar mesmo a situação de violência a partir dos diferentes mecanismos empregados dentro do próprio sistema de justiça em diferentes países. Para além disso, é possível olhar, por exemplo, como é que capas de revistas femininas ou masculinas vão trazer a imagem da mulher, vão construir a imagem da mulher ou vão consolidar a imagem da mulher. É possível olhar também para as discussões dentro do parlamento, do congresso, conduzidas por homens e mulheres e como é que elas acontecem, por exemplo. É possível pensar como é que crianças vão argumentar em contextos em que estão presentes apenas meninas ou meninos. Veja, há uma gama de possibilidades de estudos e nesse vídeo aqui você veja que até esse momento eu fui citando nomes de pesquisadoras que majoritariamente estão na Europa. São outras tantas e várias pesquisadoras bastante conhecidas dentro desse espaço. Mas não são só elas que estão produzindo conteúdo para tentar entender as relações entre língua e gênero.
e poder, em especial. Você pode olhar, por exemplo, no Brasil, os trabalhos da Ana Cristina Osterman, que é uma pesquisadora que também tem uma série de estudos olhando para essa inter-relação entre língua, gênero e poder. No caso específico da Ana Cristina, ela tem estudos, por exemplo, da relação entre língua, gênero e ambientes institucionais em que vai se falar sobre violência contra a mulher. Então, ela tem um estudo que vai olhar a maneira como o relato de violência se desenvolve dentro de uma dinâmica institucional, como uma delegacia, por exemplo, ou dentro de espaços de suporte feministas. E aí ela vai procurar entender qual a resposta dada à violência em cada um desses diferentes espaços. Esse é só mais um exemplo. Temos a Débora Figueiredo, que tem uma série de estudos, está olhando também para a justiça, tem um estudo olhando para capas de revista. A gente tem o trabalho da Caldas Coulthard aqui também no Brasil. Vai, só para dar um exemplo, olhar para a invisibilidade de mulheres em textos. A gente não pode ignorar, evidente, os estudos que são produzidos em outras partes do globo. Aqui eu vou trazer apenas 3 exemplos de pesquisadoras de outras regiões, que não apenas a europeia ou da América do Norte. São pesquisadoras que estão também discutindo essas questões nos seus espaços de pesquisa. A gente tem a pesquisadora Esmat Babai, da Universidade de Kharazmi, no Teherã, que vai olhar, tem vários artigos falando sobre sexismo em livros de ensino de língua inglesa iranianos, por exemplo. A gente tem a Lilia Lenatanga, que é da Universidade de Mamenda, dos Camarões, que tem um livro que se chama Gênero, Discurso e Poder no Parlamento de Camarões. E nós temos, por exemplo, a professora Sibonile Ellis, que está interessada em olhar para os discursos de casamento, para as questões também de linguagem, gênero e sexualidade em culturas tradicionais. E eu acho que isso que eu trouxe para vocês é apenas uma pequena demonstração de toda a possibilidade de estudos dentro de uma linguística feminista. Quando você for convidada a mudar a maneira de falar, porque ela seria mais masculina e melhor, pense, então, o que essa ideologia linguística traz por trás, né? É o reforço de uma maneira de entender o mundo. Eu acredito que quanto mais estudos dentro da linguística feminista são trazidos, mais a gente é capaz de ao menos compreender essa lógica que estamos todos submetidos para tentar subvertê-la ou sair dela, né? Então, essa coisa de falar de maneira mais masculina, o que é que isso significa? O que é que a gente está assumindo que é o masculino, assumindo que é o feminino? Então, o meu convite para você, quando você for ler essa enormidade de conteúdos que estão acessíveis para a gente pensar as relações entre língua, gênero, poder, sexualidade, é de pensar quais são as teorias que estão envolvidas ali, quais são as pressuposições feitas sobre gênero e sexo e quais são as teorias ali trazidas. Você tem Judith Butler, você tem Simone de Beauvoir, você tem outras tantas figuras que são importantes para a construção desses pensamentos, não só na teoria feminista, mas também na teoria linguística feminista. Então, o meu convite hoje é para você conhecer esses diferentes trabalhos que são produzidos em diferentes lugares do mundo, não só na Europa ou na América do Norte. Um beijão para todo mundo e tchau, tchau!